eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Uma passagem que diz assim no Evangelho: um homem chega e fala: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí ele fala: conhece a lei? Jesus, conhece a lei? E como você lê ela? Então, não basta só conhecer, como ler? Como você lê ela? Entendeu? Então, a Bíblia é a verdade. Amém? Nós não somos a verdade. Jesus que é a verdade. Amém? Quando estamos em Cristo, estamos na verdade. E é a verdade que nos capacita a viver o Evangelho. É a verdade que nos perdoa. É a verdade que vai nos levar para o céu. Amém? Então, o que nós estamos lendo aqui? Sendo, pois, justificado pela fé. Nós somos justificados pela fé. Resumo: sem fé não dá para ser perdoado. Só dá para ser perdoado pela fé. O homem é justificado pela fé. Ninguém é justificado por fazer nada. É por crer. Amém? E depois que essa fé entra, porque se nós perguntarmos também aí fora, quem crê em Deus? Então tem fé em Deus. Não é o suficiente. O homem é perdoado pela fé em Cristo. Só dá para acreditar verdadeiramente em Deus quando passa a ter fé em Jesus. Amém? Porque muitos vão pensar que vão ser salvos por acreditar em Deus. A Bíblia afirma que só tem uma maneira de acreditar em Deus: crendo em Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E através da fé temos paz com Deus. Pela fé temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só existe paz com Deus, fé em Deus, paz com Deus, por intermédio de Jesus. Sem Jesus ninguém tem paz com Deus. Amém? Pelo qual Jesus, pela fé em Jesus, temos entrada, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual Jesus, temos entrada, pela fé. Só dá para entrar pela fé no Senhor Jesus, a esta graça. Deus agindo totalmente para nós entrarmos na glória, falar com Ele, por intermédio de Jesus, receber o favor dEle. Amém? É isso que a Bíblia está falando. Na qual, isso aqui, para entrar na glória, vai ter que ser uma realidade na tua vida e na minha. Para entrar nessa graça, está aqui, na qual estamos firmes. Amém? Na qual estamos firmes. Tem que ser uma realidade. E nos gloriamos a uma alegria do céu. E nos gloriamos na esperança da glória eterna. Olha o processo. Paz com Deus, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo.
tem acesso a esta graça e se alegra na esperança da glória. Amém? Mas nós sabemos por quê. Havia uma inimizade. Temos paz com Deus porque o pecado causa inimizade. Deus se separou da humanidade por causa do pecado. Mas pela fé no Senhor Jesus, fé no Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O pecado, a culpa e o poder saiu. Agora porque um Deus santo e justo, todo-poderoso, puro, não tem como ter comunhão com o pecador. Porque a Bíblia afirma que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então Deus só anda junto com alguém quando esse alguém está de acordo com ele. Então só dá para estar de acordo com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu tenho fé em Jesus, eu estou de acordo com Deus. Porque este é o meu Filho amado em que eu me comprazo, escutai-o. Amém? E a Bíblia diz que a justiça de Deus se revelou no Evangelho. E a justiça de Deus é viver de fé em fé. A justiça de Deus não pelas obras da lei, não por mérito nosso, mas pela fé, que é gerada em nós pela palavra de Deus. Vocês são justificados mediante a fé. Vocês são salvos mediante a fé. Salvo, recebeu o perdão, tem paz com Deus. E aconteceu isso por meio da fé em Jesus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. A palavra revelada é um presente do Senhor para ser gerado a fé em nós. Porque o homem, segundo a lei, ninguém será justificado pela prática da lei. Porque a lei só veio revelar o pecado. Então tem que ser pela fé, que a Bíblia diz, que seja segundo a graça. Tem que ser pela fé para que seja segundo a graça, segundo todo o mérito de Deus. Todo o mérito de Deus. Aí no Salmo 115 vai dizer, não a nós, Senhor, para quê? Para nós vivermos essas palavras lá do Salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. A sua autoridade reinando em nós é que tem que ser exaltada. Para que seja segundo a graça. Amém? Um favor imerecido. Então, fé é isso. Amém? Nós somos salvos mediante a fé e isso revela a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus se manifestou para quê? Para o Evangelho. Mas agora, sem as obras da lei, se manifestou a justiça de Deus aonde? No Evangelho. Jesus Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, e só assim que vai ser garantido a salvação, só assim que vai ser garantida a entrada nossa no céu. Quando a justiça de Deus estiver em nós, mérito nenhum nosso, para que Ele seja exaltado segundo a graça. Eu agora o pecado não me domina mais. Porque pela graça Deus me capacitou, o pecado não me domina mais. Eu consegui o perdão de Deus pela graça, por meio da fé. Para que seja segundo a graça, amar Jesus. Eu nunca busquei Deus. Eu nunca quis Deus. Não queria saber de nada disso. Mas agora viver o amor que foi revelado lá na cruz por mim, só segundo a graça. Porque eu o amo, porque Ele me amou primeiro. Eu recebi esse amor. A alegria da salvação entrou. E eu sabia que eu sei que não tinha. Agora eu evidencio essa alegria. É um favor de Deus, Ele decidiu me dar essa alegria. Decidiu me dar essa paz. Decidiu me dar Jesus. Isso é graça. Isso é a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá da fé.
viverá da fé. Isso é a graça de Deus, para que seja segundo a graça, de fé em fé. É isso que o Senhor quer para nós. E isso revela a justiça dele. A justiça de Deus não está no que eu faço, está no que ele fez. A justiça de Deus não está na minha capacidade, está na capacidade que o Espírito Santo dá. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, pela fé em quem? No Senhor Jesus. Porque tu não pode ser salvo por teus méritos. Eu não posso ser salvo pelos meus méritos. Onde nós estamos querendo chegar? Toda a vontade de Jesus, por isso que ele falou, todo aquele que escuta essas minhas palavras, Jesus está falando assim, é para acreditar em quem? Que nós somos salvos. A fé é gerada por acreditar em quem? Jesus. Aí o Jesus, que é o autor e consumador da fé, Senhor e Salvador, autor e consumador da fé, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, aquele que teve compaixão de mim, disse assim, todo aquele que escuta essas minhas palavras, quem está falando é Jesus, ele que gerou fé em mim, nele, todo aquele que escuta essas minhas palavras, e está escutando a minha justiça. E quando o Espírito Santo é enviado a parte do Pai, que vai vir no meu nome, vai revelar a minha justiça. A dele. A palavra de Cristo é a justiça de Deus, porque Cristo é a justiça de Deus na terra. Então as palavras de Cristo, a palavra do Espírito Santo, é a justiça de Deus, é Cristo na terra. É o Espírito Santo na terra revelando a justiça de Deus para nossas vidas. Então, qualquer conselho do maravilhoso conselheiro é a justiça perfeita sendo revelada para nós, para nos tirarmos do sofrimento. Está dando para entender? Nós não cantamos maravilhoso conselheiro, por quê? Ele traz a justiça perfeita de Deus para nossas vidas. Então, todo argumento e uma vivência contrária à revelação de Jesus Cristo, eu estou contradizendo ele. Eu não sou servo da justiça. A justiça de Deus não me alcançou. A fé salvadora não entrou dentro de mim. Porque a fé salvadora que entra em mim é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a justiça de Deus. A fé, para que seja segundo a graça, o que eu não buscava, eu busco. O que eu não conseguia fazer, eu faço. Porque a justiça está reinando na minha vida. Por isso que outrora servos do pecado, agora servo da justiça. Servo da justiça, servo do evangelho. Servo do evangelho, servo do conselho de Jesus. Servos do ensinamento do Espírito Santo. E quando eu vivo isso, está sendo revelado que é segundo a graça. Um favor de Deus imerecido para nossas vidas. Qualquer palavra contrária, o homem diz, se ele falar, não creio em Deus, eu prefiro o demônio. Quem vai falar isso? Mas na verdade, se ele preferir Deus sem Cristo, é a mesma coisa de escolher demônio. Porque Jesus é único. O único e suficiente Salvador de nossas vidas. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não dá para tu andar sem Cristo. Se tu andar sem Cristo, tu está andando sem a justiça de Deus e a fé salvadora não está contigo, não está comigo. Mas para onde Cristo está, eu estou. E a justiça dele tem que ser revelada em minha vida, que é revelada no Evangelho. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, esse é sábio, porque está revelando a minha justiça. A justiça de Deus. Todo o conselho de Jesus é a justiça de Deus. Amém? Em Romanos 6,18, diz assim: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Servos, escravos da justiça.
A revelação bíblica é a justiça de Deus. No Evangelho, nas cartas, está revelando a justiça de Deus. Ali me coloca na posição que eu devo andar aqui na igreja, que eu devo andar lá no meu trabalho, que eu devo andar na minha família. É a justiça de Deus, servo, servir ao Senhor onde quer que eu esteja. E isso vai revelar que eu sou servo da justiça. E é a chance daquelas pessoas lá fora, as perdidas, ver uma vida que eles não conhecem. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não adianta argumentar. Quando você questiona, quando alguém dá uma desculpa, lembre-se, nenhuma carne se justificará diante dele. Nenhuma carne se justificará diante dele pelas obras da lei, por estar fazendo alguma coisa. Mas só dá para ser justificado diante dele pela fé na justiça dele que veio em Jesus Cristo. Então, quando alguém dá desculpa porque não está fazendo, está fora da justiça de Deus. Quando alguém dá desculpa que é impossível, está fora da justiça de Deus. Quando alguém diz por que não vem à igreja aí, Deus sabe. A Bíblia diz assim para os fariseus, Deus falou com os fariseus aqui, que nós escutamos. E eles perguntaram a Jesus, quem é o nosso próximo? Querendo saber. Quem é o nosso próximo? Depois da parábola. Aí Jesus fala outra parábola para eles. Jesus viu o relator que não dá para servir a Deus e a mamão, o dinheiro. Eles eram avarentos, zombavam dele. Como pode o que ele está falando conosco? Como pode isso? Zombavam dele. Aí Jesus sabia que o motivo, eles eram avarentos. Trazer para a igreja hoje, quando alguém não vive o que Cristo pede, não é servo dele, está zombando dele. E na verdade, tem um motivo, é carnal, ama o mundo, não quer largar das coisas do mundo, não se liberta daqui. Mas Deus, conhecendo o coração deles, Deus conhece porque eu não me livro das coisas, Deus conhece o meu orgulho, Deus me conhece e sabe quem eu sou, mas Ele sabe quem eu sou, tanto que enviou Jesus, e sabe se eu quero a verdade ou não. Deus, quantas perguntas são feitas só para ter conhecimento? Quantas perguntas são feitas só para ser fortalecido o meu orgulho em fazer o que eu quero? Mas Deus conhece o coração. Quantas perguntas são verdadeiras sendo feitas para tirar o mal dentro de mim mesmo? Essa pergunta Deus gosta. Para eu ser limpo. Eu quero saber a verdade para me livrar da mentira mesmo. Eu não quero saber da verdade para ter mais um conhecimento. Eu quero ouvir uma revelação profunda do meu homem interior para tirar esse desgraçado de dentro de mim. Porque ele pode me atrapalhar a minha entrada na eternidade. Qualquer pessoa que não viveu o Evangelho tentou a vida toda se justificar a si mesmo e vai querer entrar na glória com essa justiça, esquece. Porque nenhuma carne se justificará diante dele. A justiça de Deus está sendo revelada. É o conselho dele para nossas vidas. Para que seja segundo a graça. A graça é um favor imerecido. Eu recebo Jesus, não merecia. Gera fé aqui primeiro. Eu não merecia ser gerado fé. Fé no meu Criador que eu nem conhecia. Por intermédio de Jesus Cristo. E a fé no Senhor Jesus e a graça reinando para que seja segundo a graça. A graça de crer em Jesus e viver o Evangelho significa fé em Jesus. Quando tu vive o Evangelho na justiça de Deus, que é o Evangelho, é Jesus, tu está falando assim com a tua vida. Sem Jesus não dá. Só dá para caminhar com Ele. Ele é tudo na minha vida. Eu dependo dEle e confirmo as palavras dEle. Sem mim nada podeis fazer.
Aí eu vivo totalmente na dependência dele aqui na terra. E vai sendo revelado que a graça é Jesus, porque ele veio cheio de graça e de verdade. E habitando em mim, o que acontece? Eu estou cheio da graça e da verdade para viver o favor de Deus, para viver a verdade de Deus. É a vida em abundância, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça pela fé no Senhor Jesus. Porque a morte reinou até Adão, por causa de uma transgressão. Por causa de uma. Mas a graça reinou sobre muitas transgressões. E agora, pela graça, você pode reinar em vida. Em vida hoje. Em vida hoje. E está sendo revelado que é segundo a graça. Eu amo o conselho. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo as verdades dele, porque é boa, perfeita e agradável. Antes servo do pecado, agora servo da justiça. E eu revelo que isso sim, vivendo assim, é segundo a graça. Segundo a graça, porque a carne não pode se gloriar. Ninguém vai ser salvo por mérito próprio, por mérito de Cristo na cruz, entrando dentro de nós, tomando posse daquele sangue derramado lá na cruz do Calvário, tomando posse daquele ser esplendoroso que saiu do túmulo e saiu se revelando para os discípulos, para confirmar a fé neles, falando, sou eu mesmo, toca aqui, eu estive morto, eis que vivo, estou subindo para cumprir tudo em todos, e vai vir um Consolador da parte do Pai, que vai vir em meu nome, para revelar toda a verdade de vocês, para limpar o homem interior de vocês, e vai limpar e guiar vocês em toda a verdade, e toda a verdade que ele revelar é a minha justiça sendo implantada em vocês. Aí eu vou ser justificado, sou justificado, e diante dele vou entrar justificado, porque o Filho está em mim, pela fé. Fora disso, qualquer palavra contrária, Jesus continua falando, vós sois os que justificais a vós mesmos. Agora bom é ele, servo bom e fiel, que não se justificou a si mesmo, tomou posse da minha justiça e viveu ela. Então, em nome do Senhor Jesus, essa é a verdade. A boca fala do que o coração está cheio. Se a justiça de Deus estiver na minha vida, eu amo a palavra, eu amo obedecer, eu amo o irmão, eu amo aqueles que nasceram de novo, eu amo todos, não amo alguns. Amor de Deus, Deus desceu em Cristo Jesus, amou a humanidade. A humanidade que tomou posse da justiça de Deus passou a amar Jesus e passou a amar o próximo. Eu sou o próximo. O que essa igreja está fazendo por me amar? Palavras, ajuda, abraço. O amor de Cristo está aí? Tem 17 anos que eu revelo o amor de Jesus a todos. O amor de Jesus está aí também. Tem que ser revelado um para o outro. Isso é a justiça de Deus para a minha vida, para a vida dos verdadeiros e para aqueles que estão perdidos. Quem ama se alegra com essa justiça que chegou, quer passar essa alegria para outro. Isso revela o quê? Segundo a graça. Eu nunca poderia amar assim. Eu nunca poderia me entregar desse jeito a um ser que eu nunca conheci. Mas criei. Por isso, agi, falei. E revela que a justiça está aqui. O contrário disso, se tu viver contrário a essa verdade, você vai estar entre aqueles que Jesus falou. Vós sois os que justificais a vós mesmos. Não entra. Agora, aqueles que Jesus justificou, perdoou, tem paz com Deus, entra bendito do meu Pai. Que essa verdade reine em nossas vidas. Essa é a verdade salvadora.
Muitos estão dando ênfase em jejum. Muitos estão falando muito de sexo. Sexo entre o casal. Muitos estão valorizando a política, né? Segundo a Bíblia, eu só sou salvo pela fé em Jesus. Quando essa fé entra de Jesus na minha alma, tudo está resolvido. Porque eu vou recebendo os conselhos e vou vivendo. Pregar para carnal o que ele deve fazer, ele não vai fazer. Mas pela fé em Jesus se tornou santo, justo diante de Deus. Pode vir com os outros ensinamentos que recebe. Amém, irmão? Essa é a verdade. Pela fé em Jesus, fui completo. A suficiência entrou. Aí depois os outros conselhos da palavra, o que acontece? Tu vai recebendo e cheio de maravilhas. Porque só vai te aproximando mais de Deus. Você quer, porque eu nasci de novo. Qual é a criança aqui? Sua filha nasceu. Nasceu? Nasceu ou não? Tua filha nasceu? Nossos filhos nasceram. Né? Nasceu de novo? Nós nascemos de novo? Com a justiça de Deus? Segundo a Bíblia, nascemos. Mas segundo eu, e a pessoa, a criança nasceu? Tem que desenvolver. Coisa mais linda é quando a gente começa a ver a criança rindo. Você não consegue rir com a alegria da salvação? Quer mamãe, quer mamar. Quem nasceu de novo, deseja essa palavra ardentemente para crescer, como criança recém-nascida. Quer amar mais, quer viver mais, quer crescer, quer milagre, quer liberdade. A criança quer liberdade, quer sair dos braços. A gente quer essa liberdade do pecado. Sai, miserável, para andar. É a mesma coisa. Amém? Quem nasceu de novo, cresce, ri, brinca, demonstra que está vivo, crescendo. Quem nasce de novo de Deus, cresce, se alegra, quer abraçar, quer ajudar, tem que aparecer. Senão está doente, atrofiado. Mas graças a Deus estamos aqui. Porque se o pai e a mãe veem isso numa criança, vai procurar o quê? Um tratamento? Você, alguns aqui, é esse doente que chegou, e os que vão escutar, tem muitos doentes. Mas graças a Deus estamos aqui, que tem alguém que trata. E faz crescer. Mas ele faz crescer por contrito. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.